Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. No rodapé do nosso vídeo, você vai encontrar o nosso número do Pix e dentro da sua possibilidade, você vai poder nos auxiliar nas obras assistenciais da nossa casa. E também nós temos a nossa comunidade do WhatsApp, que tem muito mais conteúdo espírita para você. E você pode se atualizar a cada dia, porque conhecer o Espiritismo é se conhecer. E o nosso contato para dúvidas e informações é no contato do WhatsApp 13 98130 8408. E no nosso canal tem muito mais assunto espírita para você. Tem o Evangelho no Lar, tem sarau, tem poesias, tem palestras diárias e mensagens diárias, muitos assuntos no nosso canal. E também é importante que você se inscreva no nosso canal e peça aos amigos para se inscreverem também. Hoje vamos falar sobre um tema muito conhecido de nós encarnados, mas pouco digerido e pouco trabalhado, que é a saudade. Quantos de nós não sentem saudade? Ou quando ouve uma música, quando tem algum pressentimento, sente um cheiro, ouve uma palavra, uma frase, vê alguma coisa que não é o comum do dia a dia e nos remete a sensações. Algumas sensações nós reconhecemos, que é dessa existência mesmo. Às vezes o cheiro de alguma coisa da avó, um perfume, ou de alguém amado, ou de alguém que falou alguma coisa e é o jeito de falar nos remete a uma pessoa que nós nos lembramos, mas tem aquelas sensações de saudade que nos deixam um vazio por dentro, que nós, espíritas, sabemos que é remanescências de existências passadas. Então, aquele vazio existencial, aquela coisa que a gente sente que houve uma música que não é nem normal no dia de hoje, é uma música que nem hoje na hora da poesia nós cantamos a música de Francisco Leite Bittencourt Sampaio, que foi um dos primeiros fundadores de casas espíritas no Brasil e também um grande poeta, inclusive parceiro de Carlos Gomes, né? E escreveu aquela música famosa até hoje. Tão longe de mim, distante, onde vai meu pensamento. É uma música feita por dois espíritas, que ele, Carlos Gomes, e Francisco Leite Bittencourt Sampaio criaram, né? Tanto a outras obras a partir dele. E às vezes as pessoas ouvem essas músicas que não são tocadas hoje em dia e remetem ao passado. A gente sente uma coisa distante que nos toca a alma. Isso são lembranças das nossas existências passadas, porque nós temos na nossa consciência, que pertence a nós espíritos, uma espécie de um iceberg. Na parte de baixo, que é a maior, é a mais comprida, é a mais larga, tem todo o conhecimento de todas as nossas existências, porque nós temos uma única vida com várias existências. Então essas existências vão marcando a nossa mente. E aí nós vamos nos lembrando, e fica lá guardado no nosso iceberg, no fundo do nosso iceberg. Na parte superior do nosso iceberg é aquilo que vai para o cérebro, que pertence ao corpo atual, que nós estamos ligados. Não estamos dentro, como algumas pessoas pensam, que há espírito dentro do corpo físico. Não existe isso. Ninguém entra no nosso corpo. Nosso corpo está aqui e nós, como espírito, envolvemos esse corpo com o nosso campo magnético, que nós chamamos de aura, e damos a ele o movimento necessário para o dia a dia. E nesse envolver, o que está na parte superior do nosso iceberg passa para o nosso cérebro. Por isso nós temos algumas reminiscências do passado, tendências que nós trazemos de existências passadas para essa existência. Por isso a gente vê muitas crianças, muitos adolescentes com dons que talvez a pessoa não tivesse. Criança tocando piano, tocando instrumento musical, fazendo cálculos, que coisas que ninguém adulto conseguiria. Mas eles trazem esse rudimento da existência passada que ficou marcado na parte de cima do seu iceberg, que é a mente, e passa para o cérebro. Então, no sentimento de saudade, aparece muito essa situação.
porque nós estamos lembrando e vai bater naquele fundo do iceberg. Então é coisas que nós levamos milênios, que nós passamos, é um cheiro, é uma situação, é uma sensação. É como, não sei se algumas pessoas têm essa sensação, mas tem pessoas que sentem o dia diferente. Segunda-feira ela sente uma coisa, terça-feira ela sente outra. Quando bate o domingo, ela sente a vibração do domingo, que é um dia mais diferente dos outros dias. O sábado também. Então a gente começa a ter mais percepção do dia a dia e começa a perceber essas saudades que nos trazem da espiritualidade, reminiscências do passado. Coisas que nós já vivemos, pessoas que nós já tivemos contato. É a mesma coisa que você encontrar uma pessoa hoje em dia, for conviver com ela, e conhecendo essa pessoa, você já ganha uma grande simpatia por ela. Provavelmente já teve um contato com essa pessoa em existências passadas, em outras encarnações, e foi muito bem relacionado com essa pessoa. Pode ter sido um parente, um amigo, um vizinho, e pode ser alguém que também nós não tivemos conhecimento nenhum, mas que vibra na mesma sintonia que nós. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós não somos esse corpo de carne, como eu falei anteriormente. O corpo é a matéria do planeta que nós vivemos. E nós, tendo o nosso perispírito, que é o corpo semimaterial, ligado ao espírito que nós somos, envolvemos essa matéria e que esse perispírito serve como molde e fazemos esse corpo agir no dia a dia. Então, essa matéria que nós pegamos, que vai ser o corpo, ela é manipulada por nós espíritos. E nós espíritos não somos esse corpo. Por isso muitas pessoas se equivocam falando que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O corpo não é. Quem é a imagem e semelhança de Deus somos nós espíritos. E nós espíritos somos uma bola de luz. Nós somos energia pura, que tem no nosso campo magnético o perispírito, que nos liga esse corpo físico e faz ele se movimentar. Então, o que vai ficar no campo para nós espíritos, às vezes é a vibração. Como muitas pessoas falam, né? Nossa, eu sou luz. Principalmente os orientais falam isso. Eu sou luz, mas ninguém entende o que quer dizer isso. Quer dizer que nós espíritos somos uma bola de luz. E é verdade. Nós somos energia pura. E essa energia brilha de acordo com a sua moral, de acordo com a sua parte intelectual e moral que crescem junto com a evolução. Se eu estou opaco é porque eu estou na ignorância ainda. Se eu estou fechado em mim, a minha luz não se floresce tanto. Então é por isso que nós falamos que a nossa energia vibra. E ao vibrar cria ondas magnéticas. E essa onda magnética pode ser que eu encontre alguém no meu caminho, encarnado ou desencarnado, que vibre paralelamente parecido comigo. Aí eu vou sentir simpatia pela pessoa. Então não necessariamente essa pessoa eu tive contato em existência passada. É como também as pessoas antagônicas, aquelas que não têm simpatia entre si. Não é necessariamente um inimigo, é alguém que não está vibrando igual a mim e eu vou fazer com que e a minha vibração é diferente da vibração da pessoa. Não porque nós não nos gostamos, mas porque nós temos pensamento e sintonias diferentes. É a mesma coisa. Eu particularmente não gosto de funk. Mas se aparece algum funkeiro aqui com som alto, alguma coisa assim, eu não tenho nada de inimizade com ele, mas eu não vou sentir simpatia. Mas a vibração dele é diferente da minha. Não é porque nós fomos inimigos do passado. Então nem tudo é coisa do passado. Nem tudo é coisas reminiscentes que nós trazemos de inimizades do passado. Nem com encarnados e nem com desencarnados. E nós achamos que o processo obsessivo só é de acordo com o desencarnado. Tem muito encarnado também que obsedia a gente. Qualquer pessoa que tenta fazer a nossa cabeça
qualquer pessoa que quer nos induzir às coisas negativas da vida, qualquer pessoa que quer nos induzir ao erro, encarnado ou desencarnado, e que está em desequilíbrio, nós chamamos de obsessor. Mas nós chamamos de obsessor, mas nós temos que ter o cuidado de ver que essas pessoas só entram em sintonia conosco porque nós permitimos. Porque se eu não permito, se eu estou em outra vibração, se eu estou em outro pensamento, se eu estou em outro patamar, não tem sintonia. Então o culpado pela obsessão é o obsediado. É ele que atrai com o pensamento, é ele que atrai com o comportamento. Se ele muda seu comportamento, muda seu pensamento, está tranquilo. Não tem problema. É como tem algumas pessoas que falam que outras crenças, né, trabalham com feitiço, mal olhado, essas coisas. Pega. Se você estiver na mesma sintonia, sim. Porque é uma vibração negativa que vai te atingir. Você está no mesmo patamar. Agora, se você está num patamar mais elevado, praticando a caridade, fazendo o bem, ajudando o próximo, tendo uma vida útil, voltada para o bem, palavras a maior parte do tempo, de palavras positivas, o pensamento que é o nosso pensamento contínuo, a maior parte do tempo pensando coisas elevadas, é claro que te atingir, te lançarem não vai te atingir, não vai te conectar. Então é por isso que nós fazemos a vibração, a oração, porque nós somos energia. E quando eu penso, eu falo, eu sinto, eu emano minha energia para o outro. É como se eu atirasse uma pedra no lago e essa pedra vai criar ondas. Isso é vibração. Que a gente tanto fala na casa espírita, eu vou vibrar para você, eu vou mandar uma onda para você. Eu estou pensando em você. Quando eu penso, eu pego a matéria, que é o ar, que é matéria, impregno com o meu pensamento, direciono para a pessoa e lanço aquele pensamento, positivo ou negativo, e vai atingir a pessoa, se ela estiver na mesma sintonia. Ou se eu estiver numa sintonia mais elevada, e aqui aquela pessoa mesmo, ela estando mais baixa, e o meu pensamento for pensamento bom, vai atingi-la também. Por isso, às vezes, a gente fala, mas é um desperdício vibrar por pessoas que estão em desequilíbrio. Não é. Porque quando nós vibramos, nós atingimos um ponto mais alto e a nossa vibração vai atingir essa pessoa que está numa vibração mais baixa. Mas o contrário não acontece. Aquela pessoa de vibração baixa, que tem sentimentos baixos, negativos, e nós estamos num patamar elevado, ele não consegue subir. Não nos atinge. Por isso, na maior parte do dia e do tempo, eu tenho que ter pensamentos elevados, voltados para o bem, voltados para a caridade, voltados para a boa conversação e sempre ligado, dentro do possível, com aquelas pessoas que vão me trazer conteúdo, que vão me trazer positividade na vida. Não adianta eu chegar para uma pessoa e querer que ela mude, convivendo com ela, fazendo o mal que ela faz. Porque aí eu também vou entrar na situação negativa dela. Eu tenho que, através do meu exemplo, como Jesus de Nazaré fez, que é o nosso governador do planeta, através do bom exemplo, através da boa postura, ensinar e mostrar o caminho correto e deixar a pessoa livre para escolher. É como aconteceu no caso de Públio Lentulus, né? Que a gente sempre conta aqui essas histórias, que é para a pessoa ver que todos têm a liberdade de escolha. Públio Lentulus, um senador romano, negou Jesus por razões diversas, não vamos entrar em detalhe aqui, senão vai ficar muito estendido a situação, e ele negou Jesus. E Jesus falou para ele, ou você me segue agora, ou nós vamos nos encontrar há milênios. Ele preferiu encontro há milênios. E sofreu muito durante várias encarnações, até ele reencarnar já pensando e ligando ao cristianismo da época, das encarnações futuras, e depois encarna em Portugal e se transforma no Padre Manuel da Nóbrega, e vem ao Brasil. E desencarnado, ele retoma, como desencarnado, na figura de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Precisava sofrer tudo o que ele sofreu? Não. Jesus podia impedir o sofrimento dele? Não. Espírito evoluído não impede nada. Espírito evoluído não faz a cabeça de ninguém. Espírito evoluído não obriga ninguém a nada. Ele mostra o caminho. Se a pessoa quer seguir, naquele momento segue, mas depois ele vai escolher a parte da dor e vai seguir lá na frente. O que aconteceu com Emmanuel,
que na época era Públio Lentulus, na época de Jesus de Nazaré. Então somos assim no nosso dia a dia. Então se eu sei disso, eu não vou me envolver com a pessoa. Eu vou ajudar, vou socorrer, mas vou deixar a pessoa livre para se escolher o que bem entender. E ela vai escolher o caminho dela, o caminho da dor ou o caminho do amor. E muitos despertam pelo amor, quando tem consciência apenas em ouvir uma frase, apenas em ver um posicionamento do outro, ver o exemplo do outro, ele já desperta. Outros, infelizmente, precisam sofrer a consequência das suas escolhas, até o máximo, até que a dor seja tamanha e ele se reerga. E por isso que nós sentimos saudades nesta encarnação, e nas próximas também sentiremos, de situações que nós passamos no passado. Situações que nos levam ao desespero, à agonia. Às vezes uma música nos transforma, a gente está numa boa, tranquilo, sossegado. Aí de repente a gente ouve uma música, dá aquele vazio interior, aquela sensação de que não existe mais nada útil na nossa vida. Sensações e momentos infelizes que nós tivemos, ou daquela saudade de alguém que a gente não sabe que é. Foi alguém muito caro a encarnação passada que nos apreendeu e nos prendeu emocionalmente e vibracionalmente. E nós falamos, mas eu vou reencontrar com as pessoas depois de desencarnar? Com certeza. Todas as pessoas que nós fizermos vínculo, ou para o bem de amor, ou para o mal de ódio, nós temos que nos encontrar, porque nós criamos uma sintonia. Tem aquelas pessoas que nascem na mesma família, mas tanto faz como tanto fez, ela desencarna, a gente desencarna, pode ser que encontre, pode ser que não encontre, mas aquele que criou um vínculo de amor, com certeza será encontrado, não só na próxima encarnação, como nós, quando o nosso corpo dorme, a gente se distancia do corpo físico, sem quebrar o cordão de prata, que é o cordão que nos liga, nós espíritos, ao corpo físico, e entramos novamente na dimensão espiritual, porque a dimensão espiritual não está lá longe, ela está aqui. Nós já estamos na dimensão espiritual. É uma dimensão paralela. Então nós entramos na dimensão espiritual e nos encontramos com esses entes queridos. Por isso nós sonhamos. E qual a utilidade de nós, humanos, vamos supor uma pessoa com 60 anos de idade, que durma 8 horas por noite. Ela dormiu 20 anos. O que ela fez nesses 20 anos? Para nós espíritas, entrou na dimensão espiritual. Não ficou parado. Ficou parado jogando 20 anos da sua vida? 8 horas de sono por dia, né? Então, é só fazer o cálculo. E então nós sabemos que a vida continua, mesmo quando nos distanciamos do corpo físico momentaneamente, e depois, na parte da manhã, para quem dorme à noite, ou na parte da noite, quem dorme de manhã, retornamos ao corpo físico, ou quando há quebra definitiva do cordão de prata, e aí estamos desencarnados. E voltamos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar. E aí nos encontramos com essas pessoas. Muitas vezes nós sentimos no nosso sonho nos encontrar com pessoas queridas, mas que não identificamos, porque não foram queridas nessa encarnação, foram queridas em encarnações passadas. Nós não conseguimos identificar. E também a animosidade também. Encontramos essa situação. Mas muito mais a parte sentimental, se nós estivermos voltados para o bem, porque a nossa sintonia é que nos leva ao encontro daqueles que nós queremos. O que eu faço durante o estado de vigília, que é o estado que eu, espírito, estou ligado ao corpo físico e chamado acordado, entre aspas, né? Porque nós estamos mais dormindo do que acordado, porque, como diz a música do Renato Russo lá e do Legião Urbana, todos dormem, né? Estou acordado, a música de Paulo de Tarso, realmente é uma realidade. A gente parece zumbi, só olha para a matéria, para o umbigo, não pensa na espiritualidade, não pensa no crescimento espiritual, não pensa em o que eu vou plantar para o meu futuro, só pensa no futuro material e não pensa no futuro espiritual, mas assim as pessoas são no dia a dia. E nós vamos levando essa existência de uma maneira
mais leve, mais suave, mas ao mesmo tempo distante de Deus, porque nós não estamos ligados, acordados, né? E como não estou acordado, é claro que eu não percebo muitas coisas que acontecem na minha existência, e nem quando eu estou no mundo espiritual. Agora, quando eu estou no dia a dia, mais ligado à espiritualidade, no estado de vigília, quando eu estou no dia a dia, mais ligado às coisas da espiritualidade, claro que a coisa da matéria não é errado. Deus criou a matéria como criou o espírito. Aliás, foi só duas coisas que Deus criou: espírito e matéria. O que não é matéria é espírito, o que não é espírito é matéria. Se ele criou a matéria, não é mal, é para nos servir. Mas muitas pessoas são servidas da matéria, né? A matéria é mais importante do que a própria existência. Então, quando nós estamos no estado de vigília, acordados, e nós começamos a ter condicionamento de pensamento evoluído, comportamento evoluído, mesmo que a gente está no nosso trabalho remunerado, não tem problema. Eu não tenho tempo para ir na casa espírita, eu não tenho tempo para ir na casa religiosa, eu não tenho tempo para ir no asilo, para ir no orfanato, para ir numa creche, eu não tenho tempo para fazer caridade, mas eu vou vibrar. Eu vou desejar o bem para o meu próximo, eu vou evitar a fofoca, eu vou evitar a maledicência, eu vou ter conversas edificantes, elevadas. Claro que quando nós vamos dormir, entre aspas, porque a gente não dorme, né? Espírito não dorme. Nós nos afastamos do corpo físico e vamos para aquela região que nós temos afinidade. E até mesmo encontrar com aquelas pessoas que nós temos afinidade. Por isso as pessoas voltadas para o bem se encontram muito mais com amigos de outrora, de outras encarnações e até mesmo dessas encarnações. E aqueles entes queridos dessas encarnações que nada mais fizeram do que voltar para casa antes de nós. Porque o nosso verdadeiro lar é o lar espiritual. Eles só voltaram para casa. Por isso que não é bom, quando uma pessoa desencarna, nós ficarmos obsediando ela. Que a gente acha que o obsessor é só coisa de desencarnado, não é não. É encarnado também que obsedia. E tem muito encarnado que obsedia desencarnado, fazendo ele se sentir culpado por uma coisa natural, que é voltar para casa. O verdadeiro lar, que é o lar espiritual de todos nós. E faz a pessoa se sentir horrível. E a pessoa lá não tem condições, muitas vezes, de nem se entender o que está passando com ela, e nem tem condições de retornar e ter contato conosco, porque nós também bloqueamos esse contato muitas vezes, quando vivemos uma vida extremamente materialista, esquecemos da parte espiritual, então não há esse contato, e ela fica desesperada lá, se sentindo culpada pelo nosso sofrimento aqui. E nós mandamos lá: eu estou sofrendo aqui por sua causa, você me deixou na mão, você me deixou sozinho. E a pessoa lá desesperada: o que eu faço? Eu sou culpado. E se sentindo culpado, e a gente obsediando a pessoa lá. O que a gente tem que fazer com essas pessoas que nós amamos e que voltaram antes para nós no plano espiritual, é claro que não vamos ser insensíveis. Vamos chorar, vamos ficar tristes, vamos sentir saudades, que é uma coisa natural, mas vamos mandar boas vibrações. Que a única coisa que os espíritos desencarnados precisam é bons sentimentos, boas vibrações. Então, quando eu faço uma oração, ou mesmo não faço oração, mas que eu penso no ente querido, desejando que ele esteja bem, que ele esteja amparado junto dos seus amigos e familiares, que todos nós temos no mundo espiritual. Quantas famílias nós já não tivemos em diversas encarnações, se nós somos espíritos antigos, milenares? Já tivemos muitos ir e vir do plano espiritual para a vida material e vice-versa. Então nós vamos tendo essa consciência de mandar boas vibrações para esses irmãos, e estando durante o dia ligado, com bons pensamentos, com bons sentimentos. Quando eu me desdobro do corpo, eu me emancipo do corpo físico, a maneira correta é emancipar. Quando eu me emancipo do corpo físico, eu entro na dimensão espiritual de novo e reencontro essas pessoas que foram caras para mim na dimensão material, que viveram comigo em outras encarnações. Por isso eu retorno ao corpo, às vezes não reconheço. Posso ir com uma pessoa, me fez me sentir tão bem, mas eu não lembro quem ela é. Não era nessa encarnação. Ou eu me lembro da pessoa, mas a pessoa desencarnou há tanto tempo. Desencarnou, mas está viva. Porque a gente não morre. Não tem lógica a morte. Tem lógica a desencarnação.
Porque cadê a justiça de Deus se nós falarmos que existe só uma vida, só uma existência, com tantas pessoas na miséria, com problemas físicos, mentais, e outras pessoas na opulência, gozando de plena saúde? Então Deus não seria justo. E se nós sabemos que Deus é bom e justo, nós sabemos que a única maneira de corrigir o mal feito é através da reencarnação. Como é que uma pessoa vai chegar a fazer o mal durante uma existência toda, 80, 90 anos, aí depois chega nos últimos segundos da existência dele, aí ele chega e se confessa e está salvo? E as vítimas dele? Como é que ele vai reparar? Ficou por isso mesmo? Então eu posso fazer o mal até os 90 anos, aí quando eu desencarno, eu confesso, acabou. Não tem problema nenhum, estou liberado. Isso não é justo. Por isso eu preciso da reencarnação para me educar e repassar novamente de ano nessa escola da vida. Porque, como eu disse no começo, a vida material é como se fosse uma escola dentro de uma cidade. Se todos os habitantes daquela cidade fossem instruídos, não precisava da escola. Mas a vida material é para isso, porque nós ainda não estamos instruídos o suficiente para nos dizermos filhos de Deus, criaturas de Deus, e precisamos dessa escola para viver, para aprender, evoluir e crescer. E quanto mais nós vamos aprendendo sobre nós, mais nós vamos sabendo que a única verdadeira felicidade que nos abate é a caridade. E Kardec nos fala sempre isso: fora da caridade não tem salvação. Ele nunca falou que fora do espiritismo não tem salvação. Tem muita salvação fora do espiritismo. O espiritismo não é a melhor religião do mundo. A melhor religião é aquela que transforma o ser humano num ser humano melhor. Essa é a melhor religião. Então nós vamos aprendendo que nós estamos apenas engatinhando no processo evolutivo, mas eu sei que o que me faz ser feliz é ser útil. É fazer o bem, é fazer a caridade, não é fazer aquela caridade orgulhosa de sentir que a pessoa que eu estou ajudando é inferior a mim, mas aquela caridade que me faz me sentir útil, de agradecer à pessoa que está precisando de mim a oportunidade de servi-la. Essa é a verdadeira caridade. E não fazer ao contrário, com que ela fosse menor do que eu estivesse fazendo um favor para ela. Isso não tem nada a ver com caridade. E a caridade verdadeira também faz com que eu tenha consciência que o verdadeiro prazer da minha existência é sentir útil. Porque as outras coisas da vida da gente são passageiras. É felicidade momentânea. Não é errado viajar, passear. Ninguém falou que está errado. É bom se distrair, o corpo precisa. Nós precisamos distrair, se divertir, tudo. Mas só isso. E as partes morais, a parte de ajudar o próximo, de ser útil, de ajudar o seu semelhante, é isso que faz a gente deitar a cabeça no travesseiro e fazer com que nós tenhamos a fé no futuro. Quer dizer que nós plantamos hoje coisas boas para colher amanhã e a certeza do dever cumprido. É isso que vai fazer com que a gente se sinta realmente útil. Porque quantas pessoas se sentem inúteis, sem nada para fazer? E aqui na nossa casa nós temos trabalho de laborterapia para as pessoas de qualquer idade, mas muitos idosos não têm o que fazer, vem aqui separar tampinha de garrafa, de plástico, que a gente entrega para uma ONG, eles transformam isso em cesta básica, e na cesta básica a gente ajuda as pessoas que passam por aqui, ou encaminha para as pessoas que necessitam. Então, muitas pessoas, sem fazer nada o dia inteiro, se sentem extremamente inúteis. Por isso, tanto suicídio. Tanto suicídio. Suicídio e depressão vão ser o mal do século. Já falava Divaldo há 10 anos atrás. E realmente é uma verdade. Suicídio e depressão é o mal do século. Porque a pessoa sente um vazio por dentro. Um vazio existencial que pode ser preenchido com a caridade. Que pode ser preenchido com amor ao próximo, que pode ser preenchido com a dedicação ao seu semelhante. Mas nós ficamos só pensando em nós. E só na hora que vamos ter a sensação de que vamos desencarnar, aí bate o arrependimento e nós queremos resolver tudo de uma tacada só e não consegue. Não é certo isso. Por isso, essa sensação de saudade
é tão grande de vazio, é tão grande dentro de nós. Sentir saudade por alguém faz parte, é importante, se cria um vínculo. Quer dizer, eu penso em você e eu estou com você. Quantas vezes a gente não está em casa, ou no trabalho, ou em algum lugar, a gente não sente a presença da pessoa. Sente a presença, estão lá com a gente, porque eles não estão lá longe. Nós já estamos na dimensão espiritual. Se a dimensão espiritual fosse lá, eles estariam lá. Mas se eles estão aqui, é porque a dimensão espiritual é essa. É a parte material do mundo espiritual. Que é isso que a doutrina espírita nos ensina. Então nós percebemos, sentimos eles, e eles estão do nosso lado. E quando nós nos ligamos em bons pensamentos, bons sentimentos com eles, sabemos que não estamos sozinhos e que podemos crescer e evoluir sempre. Por isso, se sentirmos saudade, tenhamos uma saudade saudável e não aquela saudade da dor, do desespero, da agonia e do vazio existencial que tanta gente tem. Por isso é importante saber até sentir saudade. Até isso a doutrina espírita nos ensina. Portanto, então vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, e vamos para as vibrações. Vamos mentalizar as nossas casas, nossos ambientes de trabalho, as casas daqueles que nós amamos, nossos amigos, parentes, e qualquer pessoa que nós temos relacionamento. Imaginar a figura de Jesus entrando pela porta da frente, junto com seus amigos e colaboradores. E que esses irmãos possam retirar os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos do ambiente que estão na nossa casa, no ambiente dos nossos amigos, em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento. Que esses irmãos sejam retirados e levados a diversas casas de oração. E que também esses amigos de Jesus que estejam presentes no nosso lar apliquem o passe magnetizador salutar, o magnetismo, em todos os seres vivos que convivem conosco, encarnados, desencarnados, os animais, a planta, as plantas. E também pedimos aos espíritos amigos de Jesus que estejam ao nosso lado, onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora nós vamos fazer a magnetização da água, né? Cada um pede sua água, se quem quiser água magnetizada, e depois a cada 4 semanas tem uma mensagem, tá? Quem vier na sequência, 4 semanas na sequência, não importa o dia da semana que vier, se vem na segunda, na quinta, no sábado, no domingo, vai valer uma vez da semana. Então a cada 4 semanas ela recebe uma mensagem. E essa mensagem é passada pelo WhatsApp da pessoa. Por isso que a gente pede para a pessoa estar conectada com a gente, para a gente passar a mensagem diretamente para ela, mas como ela pode até se emocionar ou até esquecer o que foi falado, a gente grava no WhatsApp dela, ela leva essa mensagem e vai ouvindo. A cada 4 semanas, não importa o tempo de tratamento que ela fizer na nossa casa, ou toda vez que ela vier para o tratamento ou palestra na nossa casa, ela recebe essa mensagem. Mas quem marca as 4 semanas é a própria pessoa, a gente não marca, porque é para dar autonomia para a pessoa ter responsabilidade do que ela está acontecendo com ela, né? É bom isso. Então, que os bons espíritos nos acompanhem, e você que está assistindo o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, peça aos amigos para se inscreverem e ajudem na divulgação da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.